O nosso estudo de hoje é a lição 21 do livro Bênção de Paz. Pontos do escritor espírita. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 9. Selecionar os pensamentos, compreendendo a sua responsabilidade pelas imagens que veicule. Usar linguagem acessível a todos, evitando termos chulos. Recorrer ao passado para ensinar e referir-se ao futuro para construir, mas viver nas realidades do presente, colaborando com os irmãos da humanidade na solução dos problemas que lhes tumultuam a vida. Consultar necessidades do povo a fim de ajudá-lo a encontrar caminhos de pacificação e progresso. Abster-se de extravagâncias verbais. Negar-se às divagações sem proveito. Dialogar sempre com os profitentes de outros credos, sem ferir-lhes as crenças, mas sem encorajar-lhes os enganos ou as superstições. Respeitar os divergentes. Nunca destilar ódio ou azedume, desânimo ou injustiça. Consagrar-se ao estudo quanto possível, honorificando a doutrina espírita com a literatura, sem ridículo. Jamais julgar-se superior aos outros pelo fato de dominar a linguagem escrita, reconhecendo que todas as faculdades e técnicas são veneráveis perante Deus. Reconhecer a autoridade moral de nosso Senhor Jesus Cristo e submeter-se sem subserviência ou pieguice, mas com dignidade e respeito, ao controle dos ensinamentos evangélicos explicados pelo Espiritismo cristão. Cultivar o hábito da prece para que os seus textos humanos não se mostrem vazios de luz espiritual. Muito interessante é a sequência do Emmanuel, porque no estudo anterior, no estudo de ontem, ele estava orientando o explicador espírita e hoje ele orienta aquele que se aventura a escrever alguma coisa. E eu me lembro de muitos anos, quando a gente participava de um trabalho que tem o nome de desobsessão, porque consiste em um trabalho em que é dada a oportunidade a um desencarnado, alguém que já não está mais no corpo, se comunicar através de um médium. E eu, naquela oportunidade, eu estava como médium de incorporação e o espírito que veio, ele veio chorando muito, ele veio falando que se ele pudesse vir à Terra para rasgar tudo o que ele deixou de escrito, ele rasgaria. Ele estava se lamentando muito das influências que os escritos dele estavam fazendo nas pessoas mais próximas. E ele não se identificou, a gente não sabe se era um escritor, alguma coisa parecida, mas depois eu fiquei pensando, né, pode ser que nem seja um escritor, a gente não precisa invadir a privacidade dele. Eu, por exemplo, durante uma fase da minha vida, eu tinha muito costume de escrever bilhetes, e era bilhetes para minha esposa enquanto a gente namorava, bilhetes quando a gente ficou noivo, bilhetes quando a gente casou. Eu escrevo bilhetes até hoje para minhas filhas, e isso acaba ficando como recordação, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deixa de recordação, mesmo que às vezes a gente esteja falando de um determinado momento que foi um momento de crise, mas alguém pode pegar aquilo daqui a 50 anos e ler e falar, caramba, olha só, e remeter de repente um processo que foi triste para uma pessoa que vai estar trazendo uma recordação, não é uma coisa legal. Eu me lembro até que logo depois, nas reflexões em torno da mensagem que esse espírito deu, a gente estava falando de grandes escritores, ou até nos dias de hoje, por conta do magnetismo que tem na música, muitos letristas também, que deixam às vezes as mensagens e eles desencarnam e ficam vendo a mensagem que deixaram, mensagens que acabam levando as pessoas para os desequilíbrios, para a ruína, e ele fica se lamentando lá do outro lado. Então o Emmanuel traz aqui uma série de orientações, ele fala para a gente os principais. Selecionar os pensamentos, vamos guardar isso.
compreendendo a sua responsabilidade pelas imagens que veicule. Nós somos responsáveis por toda a imagem mental que a gente provoca dos mais próximos da gente. Todas as imagens mentais. Isso é muito profundo. Depois ele fala assim, usar sempre uma linguagem acessível a todos, evitando termos chulos. Nem a extravagância verbal que ele vai falar aqui mais na frente, aquela que é muito usada, infelizmente, né, no seio de algumas profissões que têm a pretensão de elitizar aquele determinado grupo. Então, a gente vai ver no jurídico tem o juridiquês. No meio da medicina, as pessoas também vão escrever com termos que só eles entendem. No meio dos psicólogos, enfim, é evitar esse tipo de coisa, que quanto mais a gente chega no povo mesmo, chega no coração, na mente das pessoas, melhor. Muito bonito isso aqui também, ele fala, recorrer ao passado para ensinar, referir-se ao futuro para construir, mas viver no presente. Você tem que aproveitar agora esse momento, colaborando com os irmãos que estão na solução dos problemas. Então, por isso que quem está escrevendo, ele tem que estar sempre se atualizando e sabendo como a gente vai direcionar o nosso pensamento através da escrita para pacificar. É o que ele fala agora no próximo, né? Consultar a necessidade do povo, a fim de ajudá-lo a encontrar caminhos de pacificação e progresso. Negar-se às divagações sem proveito. Isso a gente tem que ter um senso crítico muito grande, a gente começar a pensar assim, de que está valendo essa minha discussão? O que é que ela está promovendo nas pessoas? Depois ele fala que, né, dialogar sempre com os profitentes de outros credos, sem ferir-lhes a crença. A gente percebe que, por exemplo, um vídeo como esse, pelo fato de eu ser espírita e levantar a mesma bandeira do espiritismo, ele seleciona muitos irmãos nossos profitentes de outros credos, de outras religiões, acabam não assistindo. Mas aí o que eu faço? Eu faço também apanhado de poesias de poetas consagrados e vou publicando nas redes sociais. Ali é um encontro de todos os credos. Quando eu coloco uma poesia, um trecho de Carlos Drummond de Andrade, de Mia Couto, a pessoa acaba lendo aquilo ali, se identificando e vê que aquilo ali está neutro com relação ao critério religião. Aí depois ele coloca aqui, né, respeitar os divergentes. A gente saber, entender que essas críticas que aparecem, elas são construtivas sempre. A gente sabe que tem pessoas que ou não sabem controlar o lado emocional, ou não sabe se expressar, porque às vezes a pessoa nem teve intenção de magoar, mas a maneira como ela escreveu e a maneira como a gente interpreta acaba parecendo que está sendo uma coisa de agressiva, né? Uma coisa agressiva, e muitas das vezes não é, absolutamente não é. Aliás, a gente tem muitos esses problemas nas redes sociais, né? Às vezes a gente escreve, por exemplo, num aplicativo de WhatsApp e a pessoa que está lendo interpreta de uma maneira diferente, mas a gente lembra que todo texto escrito, depois que ele é publicado, é tornado público, ele ganha vida própria. Nem sempre as pessoas vão interpretar aquilo que a gente escreveu da maneira que a gente teve a intenção, a ideia que a gente teve a intenção de passar, né? Aí coloca aqui, ó, nunca destilar ódio ou azedume, desânimo ou injustiça. Não é que a gente vai fazer vista grossa, né, com o que está acontecendo de errado, mas a gente vai estar sempre com o papel educativo de nunca estar destilando ódio. Consagrar-se ao estudo quanto possível, isso é importantíssimo, porque doutrina espírita a gente tem que estudar o tempo todo. A gente lembra que esses principais expoentes da doutrina espírita, que a princípio, em nossa opinião, né, não teriam nem mais o que estudar pela maneira tão excelente que propagam a doutrina, eles dizem que são orientados a pelo menos 30 minutos, no mínimo, por dia, a estar em contato com a codificação. Pois ele fala, jamais julgar-se superior aos outros pelo fato de dominar a linguagem escrita, né? Lembrando que todas as faculdades e técnicas são veneráveis perante Deus. E os dois últimos falam, reconhecer a autoridade moral do Cristo sem subserviência. Ele fala para a gente, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele é um irmão mais velho. E sem pieguice também. E por fim, cultivar o hábito da prece para que os textos humanos não se mostrem vazios de luz espiritual. É sempre bom de fazer uma prece antes de usar a palavra falada ou a palavra escrita.
Excelente texto do Emmanuel, muito obrigado mais uma vez e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.